Algo que eu sempre falo sobre a importância, né, aqui nos vídeos do canal é sobre o raciocínio crítico, né, o pensamento clínico. Hoje, então, eu quero estar explicando para vocês como que ele funciona, quais são suas bases, espero te ajudar a melhorar e facilitar um pouco a sua interpretação de casos clínicos. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam bem-vindos ao Enfermagem Total. E sim, é isso que eu falei para vocês na introdução. Hoje o assunto vai ser raciocínio crítico, ou pensamento clínico. Né? É muito importante, né? Uma parte essencial para a incorporação da assistência de enfermagem, né? Da sistematização do processo de enfermagem. Né? O processo de enfermagem é um método científico. Já teve vídeo aqui no canal explicando, né, a diferença entre SAI e processo de enfermagem, né? O que é a SAI, o que é o processo de enfermagem. Eu sempre falo que uma parte muito importante para a gente colocar o processo de enfermagem em prática é o raciocínio crítico, né, o pensamento clínico. E afinal eu nunca entrei muito nesse assunto, então hoje o objetivo é explicar, né, destrinchar um pouco o pensamento clínico para vocês e que a gente consiga, né, eu vou trazer inclusive um exemplo de caso clínico e a gente vai interpretá-lo, né, de uma forma para que eu tente facilitar essa ponte. Né? Eu entendo que para um aluno, para um estudante, pode ser que seja o seu caso, né? A parte mais difícil de você colocar a SAI em prática, o processo de enfermagem em prática, é interpretar o caso clínico, o que realmente é importante aqui, né? Eu descartar o que eu preciso descartar e realmente levar em consideração o que eu preciso levar em consideração para chegar no melhor resultado para o cliente, no caso aqui desse caso clínico, mas na vida real também é da mesma forma. Então, hoje com esse vídeo eu vou explicar um pouco sobre a base, né? Sobre da onde vem essa pensamento crítico, o que é levado em consideração, o que você precisa ter para conseguir ter um bom pensamento crítico e depois a gente vai fazer um exercício juntos no final desse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha, me segue lá no Instagram e bora para os slides. Bom, começando aqui então com o que é de fato o pensamento crítico, né? Ou pensamento clínico, caso você queira utilizar assim. O pensamento crítico é um instrumento de tecnologia leve, o qual subsidia a prática do enfermeiro na utilização do processo de enfermagem. Então, é um instrumento de tecnologia leve, tá? A gente tem aquela história de tecnologias leves e tecnologias duras. A tecnologia leve é o pensamento, é algo que eu não preciso ter um instrumento físico, né, para estar realizando, que vai me ajudar a incorporar o processo de enfermagem. Então, basicamente, é um pensamento minucioso, né, se a gente pode assim traduzir. Eu vou, como eu disse lá na introdução, eu vou descartar o que eu preciso descartar, levar em consideração o que eu preciso levar em consideração e interpretar aquilo que é difícil de ser interpretado. Então, tentar ver com outros olhos, né, ou ver vários resultados para uma coisa que está acontecendo ali na minha frente, certo? Então, o que é necessário, né, para que você coloque em prática o raciocínio clínico, né? Aqui eu inclusive trago, né, esse é uma esquematização que a gente utiliza nos cursos do Enfermagem Total, que é, né, o pensamento clínico, né, o pensamento crítico, ele é incorporado, né, ele é composto por conhecimento teórico da enfermagem clínica, então não é à toa que a gente passa 4 ou 5 anos na faculdade estudando sobre enfermagem clínica, então enfermagem na saúde do adulto, enfermagem na saúde do idoso, enfermagem na saúde da criança, enfermagem na saúde de gestante, saúde mental, SUS. A gente aprende tanta parte clínica, né? Doenças, o que a enfermagem tem que fazer em cada tipo de doença, etc. Então a gente precisa ter um conhecimento profundo sobre essa teoria de enfermagem clínica. A partir disso, a prática clínica, né? Um tanto quanto óbvio, aqui a gente só aprende no dia a dia, é paciente à beira-leito, ou caso clínico, simulação realística, né? Essa prática clínica conta muito. Nós temos que ter habilidades cognitivas e perceptuais, certo? Fábio, o que significa isso? Habilidade cognitiva, então, habilidades de reconhecer de fato determinadas nuances que estão acontecendo à sua frente, e perceptuais também, eu preciso perceber o que está acontecendo, e não só isso, a gente aqui também pode incorporar inclusive as soft skills, né, que a gente fala hoje em dia,
que são você tratar, conseguir se comunicar bem com as pessoas, você conseguir ganhar a confiança, né? Fazer ali um processo de não é exatamente união, né? Mas você conseguir se conectar bem com a pessoa, né? Para que ela te passe o máximo de informação precisa. Então é muito interessante isso e também é importante para o raciocínio clínico que o enfermeiro tenha isso, essas habilidades, certo? E também o conhecimento das classificações de enfermagem, e aqui, quando a gente fala de classificação de enfermagem, já vem à nossa cabeça taxonomias. Então, CIP, NANDA, NOC, NIC e assim por diante. O enfermeiro tem que ter um conhecimento sobre isso, porque não só disso vive o enfermeiro. O enfermeiro pode muito bem fazer diagnósticos, por exemplo, sem o NANDA, sem a CIP. O enfermeiro pode muito bem fazer intervenções sem NIC e perfeitamente resultados sem a NOC, desde que o enfermeiro tenha esse raciocínio clínico apurado, certo? Então, ou treinado. E você pode ver que o sentido das setinhas ele está todo louco aqui, certo? Porque um depende do outro, você pode ir direto de um para o outro, então você pode ter da prática clínica para o conhecimento do conhecimento teórico, do conhecimento teórico você incorpora aqui no raciocínio clínico, então eles são interdependentes, né, todas essas etapas, assim como o processo de enfermagem. A gente fala de 5 etapas, né, a gente pensa sempre numa sequência, mas isso não existe, elas são completamente interdependentes. Aqui a mesma coisa, você pode ter um ótimo raciocínio clínico sem uma boa prática clínica? Claro que pode, tem muito estudante aí na teoria de enfermagem que eles têm um ótimo conhecimento teórico, habilidades cognitivas fantásticas, conhecem muito bem a classificação, mas eles ainda não têm prática clínica. Mas esses 3 aqui já vão fazer uma baita de uma diferença no raciocínio clínico desse estudante, desse aluno, desse acadêmico, certo? Então você pode sim não ter um desses, 2 desses, desde que os outros deem conta do recado, né, e sejam complementares. E como eu disse para vocês, eu trouxe aqui um caso clínico para a gente conseguir, peguei na internet esse caso, só para a gente conseguir tentar interpretar de alguma forma o que de fato é relevante e o que tem que ser ajustado. Eu sempre falo para vocês, na resolução de um caso clínico, o que a gente faz? A gente vai ler esse caso clínico, a gente vai achar padrões e desses padrões a gente passa para os diagnósticos. Esse achar padrões é aonde está incorporado aí esse raciocínio. Eu preciso interpretar o que combina com o que, descartar o que eu preciso descartar e levar em consideração, né? E aí eu vou partir para diagnósticos, vou partir para resultados, etc. Então, bem nesse iniciozinho de achar padrões, tá aí o grande desafio, né? Tá aí o grande desafio da gente conseguir destrinchar e conseguir visualizar com bons olhos, né? Com olhos bem treinados, o caso clínico. Certo? E não vale só para caso clínico, claro, é o caso aqui, mas para o paciente, para uma simulação realística, né, você precisa ter esse discernimento inicial. Então, nesse paciente aqui, paciente de 15 anos, sexo masculino, estudante, mora com os pais no Rio de Janeiro, a queixa principal de dor abdominal e febre. Histórico, né, foi trazido pelos pais ao serviço de emergência no Hospital Z, com relato de queixa de dor abdominal difusa e febre entre 38 e 39 graus. Então eu vou até marcar aqui já isso é importante, isso é relevante pra gente, e a queixa de dor abdominal difusa, certo? Iniciada há 3 dias, interessante, aqui também, 3 dias. Com melhora frente à administração de analgésicos antitérmicos. Apresenta também adinamia e perda ponderal significativas nas 2, 3 a 4 semanas, perda de 10 quilos nesse sentido. Adinamia e perda ponderal. Nega tosse, cansaço de espineia, queixas urinárias, náuseas, vômitos, mialgias, tudo nega. Cita ter realizado exames sorológicos há um mês, no contexto de avaliação para candidatura como voluntário para ensaios clínicos com vacinas experimentais anti-Covid-19 e apresentou resultados negativos para as doenças sexualmente transmissíveis. Então, tudo negativo por aqui. Nega comorbidades, nega alergias, nega. Exame físico, ok, regular, anictério, cassionótico, hipocorado, hipocorado já interessante aqui, né? Hipoidratado e emagrecido. Pressão está estável, frequência cardíaca levemente alterada, mas para 15 anos de idade até que está ok.
frequência respiratória 18, um pouquinho aumentada, e a temperatura realmente, de fato, está aumentada nesse momento. Bulhas rítmicas, normofonéticas, sem sopros, sem ruídos adventícios na parte respiratória, abdômen está plano, timpânico, fígado palpável a 3,5 centímetros do rebordo costal, dor difusa direita maior do que a esquerda, morfina negativo, Jordan negativo e descompressão negativa, sem edemas ou empastamento em membros inferiores. Então aqui, claro, eu fiz aquela leitura bem ruim aqui, né? Pausem e leiam corretamente, né, o caso clínico. Todavia, vamos lá. O que a gente precisa levar em consideração? O paciente está com problema onde? Né? Basicamente, a gente tem dois principais problemas aqui. A parte abdominal, né? E dor, a gente pode considerar os dois juntos aqui, e febre, né? A hipertermia. Então o paciente tem basicamente esses dois principais problemas aqui. Então a gente pode meio que reunir outras informações a isso, certo? A parte de estar hipocorado, hipoidratado, emagrecido. Então a gente tem a questão aqui também de alimentação, a gente pode estar pensando aqui em alimentação, ou nutrição, alimentação, até mesmo uma questão de ingestão de líquidos, né? Líquidos aqui também. Adinamia e perda ponderal, aqui já está incluído aqui. A gente pode colocar aqui a dinamia também. Então, basicamente, o que está sendo feito aqui? Eu sei para quais eixos eu vou. É só vocês lembrarem, tentem lembrar agora, qual que é o próximo passo a partir disso. É como se aqui a gente tivesse feito o exame físico e a coleta de dados do paciente, né? O caso clínico é isso, ele é uma coleta de dados feita para você. Qual que é a próxima etapa do processo de enfermagem? Fazer diagnósticos. Para fazer diagnósticos, você precisa fazer o quê? Identificar padrões, que é o que eu sempre falo, para você ir nos domínios corretos da NANDA. Vamos pensar em NANDA aqui, que é a mais utilizada. Para ir direto nos domínios corretos da NANDA. Então, eu já tenho aqui 3 domínios que eu vou. Que é a nutrição aqui, essa parte de nutrição. Vou ter que ir aqui, dar uma olhada nisso. Posso ver a questão da temperatura, né, que é na parte de proteção, ali no domínio de proteção da NANDA. E a dor abdominal. Então a gente pode pensar aqui em dor crônica, dor aguda, ou também na questão de eliminação, tá? Essa parte da dor abdominal pode ser pensada aqui também na questão de eliminação. Eliminação e troca, no caso, né? O domínio. Então, pensem que aqui a gente já tem 4 domínios os quais a gente pode estar indo na NANDA, procurando essas informações, certo? Então, basicamente, o objetivo é sempre esse, que a gente ache padrões. E o que eu utilizei aqui para chegar nessa conclusão, né? Isso aqui, de fato, né? O conhecimento teórico da enfermagem clínica, eu conheço, né? O que significa um Giordano negativo, ou melhor, positivo, né? Que aqui no caso está negativo, mas o que significaria um Giordano positivo? Possivelmente um problema renal, né? Então, você tem que ter esse conhecimento de enfermagem clínica. Habilidades cognitivas perceptuais. O que eu posso unir com o que aqui nesse caso clínico? Conhecimento das classificações. Vejam que eu já estou dizendo qual o nome do domínio que eu vou utilizar no NANDA. Então eu tenho esse conhecimento sobre classificação de enfermagem. E a prática clínica. Fabio, eu nunca vi um paciente, vamos imaginar que o Giordano deu positivo. Eu nunca vi um paciente com Giordano positivo. Ok, mas eu conheço a teoria. Então eu espero que determinada coisa aconteça com ele. Mas pode ser que eu não tenha essa prática clínica. Então show, não tem problema, eu tenho esses outros 3 e vai dar conta do recado tranquilamente, certo? E aí o pensamento crítico, para a gente finalizar aqui, ele é orientado por padrões, políticas e procedimentos e pelo código de ética. Então a gente precisa ter tudo isso, então eu vou identificar padrões, novamente a gente está voltando para a palavra padrões, que eu sempre falo para vocês, procedimentos, então por exemplo esse exame físico, né? E o código de ética, até onde eu posso ir, né? Eu também não posso entrar na ossada aí de outro profissional. É baseado no processo de enfermagem, como eu falei para vocês. O que a gente está fazendo aqui, né? O caso clínico, ele é uma coleta de dados. Próximo passo é o diagnóstico. O que eu tenho que fazer nesse meio termo? Eu tenho que identificar padrões e já pensar em qual domínio eu vou. Então é isso que vai ser feito agora.
né, na aplicação de todas as suas etapas de modo dinâmico e crítico em prol da situação, da solução de problemas e alcance de resultados. É proativo, possibilitando a identificação das situações de risco envolvidas, então eu posso também pensar nos diagnósticos de risco, mais para frente. É direcionado pelas necessidades da pessoa, família e coletividade, exibe estratégias que maximizem o potencial humano e atendam às necessidades humanas básicas e está constantemente em processo de avaliação e reavaliação, assim como o processo de enfermagem, né? O processo de enfermagem a gente não para nunca de avaliar. A gente está fazendo de novo diagnóstico, a gente está refazendo resultados e a gente está avaliando ao mesmo tempo, né, tudo isso que está acontecendo aqui com o paciente, com o nosso cliente. Tá? Então a mesma coisa acontece aqui, por exemplo, nesse caso clínico. Né? Não é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês, mas para vocês entenderem como funciona de fato, né, na prática, essa parte do raciocínio clínico. Né? De fato é você fazer a ponte entre dados, né, que estão soltos, e informação. Você de fato unir esses dados, né, esses pontinhos que são soltos, você unir informações e você conseguir utilizar isso a seu favor aqui no caso, utilizando junto, né, a uma taxonomia para realizar diagnósticos de enfermagem na sequência. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido esclarecedor e que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho mais sobre essa parte do raciocínio crítico, pensamento clínico. Né? Se você tem mais algum tipo de dúvida sobre isso, deixa para mim aqui nos comentários, ou se não, me manda uma DM lá no Instagram, que eu sempre tenho o maior prazer em responder. Novamente, se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, já deixa o joinha aqui do lado, me segue lá no Instagram se ainda não me segue e até a próxima semana com mais uma aula aqui no Enfermagem Total. Até lá, tchau, tchau.